Olá, boa noite. Nessas reflexões do Evangelho que nossos amigos do Instituto Kardecista têm feito, nos coube fazer uma reflexão no dia de hoje sobre o tema Necessidade da Caridade, segundo São Paulo. O apóstolo Paulo, ele faz uma reflexão bem profunda acerca da caridade e, possivelmente, seja das suas maiores epístolas, a primeira dos Coríntios, onde ele define claramente o que é a caridade. Recorrendo ao Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz o seguinte: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante ou um símbolo retumbante. E ainda quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse em todos os mistérios e tivesse toda a ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar aos pobres e tivesse entregue o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso nada me serviria. Então, podemos observar nessa primeira parte, Paulo define claramente que poderia estar de posse de quaisquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Inclusive, ele fala até mesmo se possuísse a língua dos anjos, ou seja, seria já um espírito purificado. Poderia ter toda a riqueza, poderia ter toda a ciência do mundo, mas sem a caridade, nada disso adiantaria. Mas o que é caridade? Qual o nosso entendimento de caridade? Caridade só é o ato de dar algo a alguém? E o Evangelho, segundo o Espiritismo, claramente nos dá dois tipos de caridade: a caridade material e a caridade espiritual. Então a caridade é um ato de dar. Mas o que diferencia a caridade do assistencialismo é o coração. Ter a compaixão com alguém a ponto de dar a si próprio para o outro. Até mesmo quando damos um valor monetário, se nós tivermos a empatia, sentir em nós aquilo que o outro está passando, e neste impulso renovador de dar de si ao outro, isso é caridade. Então Paulo, na sua imensa sabedoria, das lutas que sofrera para reformar-se intimamente, entende que a caridade é um ato de amor. É o amor pleno, é o amor plenitude em ação. A atitude transformadora do ser. E quem deixa de pensar em si, em alguns momentos, para pensar no outro. Sentir a dor no outro. Sentir a dificuldade do outro e tentar minimizar um impacto dessa dor. Porque sabemos que não podemos tomar a dor do outro. Não podemos
tomar a prova do outro. Não podemos carregar a cruz do outro. Mas podemos, sim, auxiliá-lo, encorajá-lo, fortalecê-lo nas lutas e nos embates que ele está passando. No caso da deficiência material, podemos momentaneamente supri-la com os nossos recursos, se assim for necessário. Mas a maior caridade é aquela que nós atuamos no íntimo do ser. Quando, num ato de amor, damos de um para o outro, para aquele que está necessitado. E isso vale muito mais do que qualquer haver material, porque o outro se sentirá amparado, acolhido, porque saberá que há pessoas que se importam com seu sofrimento. Paulo vai mais longe, como ele diz, sem a caridade, ou seja, sem a prática deste amor, plenitude, não somos nada. Por mais que a nossa evolução seja maior, sem o exercício, a prática deste amor, não seremos nada. E há inclusive a analogia quando se diz que a evolução do espírito, à semelhança do anjo, que possui asas, uma asa representa o intelecto e a outra asa representa a moral. Então, sem a caridade, sem o amor, seremos um anjo de uma só asa, sem poder alçar voos maiores. E Paulo ainda continua quando ele diz: a caridade é paciente, é doce, benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra, não se irrita com nada, não suspeita o mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, das três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e 13. Ou seja, a caridade tem várias qualidades dos espíritos superiores, dos espíritos que já a compreendem, a plenitude do amor, da transformação que o amor provoca na vida do ser. Dar de si não fará falta, porque o amor é como se fosse um chafariz, que quanto mais dar de si, mais tem para dar. Então, aqueles espíritos já abnegados, já na senda do progresso maior, compreendem plenamente o que é a caridade, o que é esse amor plenitude. Aí vocês poderiam perguntar, sim, mas só faremos caridade quando tivermos esse amor? Não. A caridade é um exercício diário. Por maior que seja ainda as nossas dificuldades a nível material, a nível moral, porque ainda somos espíritos em formação, em progresso construtor para o futuro radiante, já temos condições de prestar a caridade. Já temos condições de dar algo de nós a alguém que seja necessitado. Podemos emprestar o nosso ouvido para aquele que necessita desabafar. Poderemos emprestar a nossa experiência para aquele que ainda não tem. Poderemos dar o nosso conselho para aquele que necessita. E nada disso precisa de valores monetários.
podemos fazer uma prece para aquele irmão em desespero, ou para aquele espírito que, através do suicídio destruidor, decidiu desistir da vida, acreditando que seu sofrimento acabaria. Então a caridade não é algo que possamos fazer sem empatia pelo sofrimento do outro. Não poderemos fazer a caridade calculando ganhos, porque, segundo Jesus, já recebemos a nossa recompensa. A caridade deve ser cultivada intimamente. Não precisamos anunciar que vamos fazer caridade. Não precisamos, como nos tempos atuais, em plena pandemia, que muitos irmãos, no impulso nobre, foram doar alimentos e apoio moral aos necessitados. Mas muitos receberam a sua recompensa quando exibiram nas redes sociais o seu ato, para uns incentivar outros a doar e outros para glorificar a si mesmo do ato dado. A caridade é um valor íntimo seu para com Deus. Deus vai julgar a sua ação, se ela foi pura, se ela não esperou nada de troca daquele irmão necessitado. Mas a caridade está ao alcance de todos nós. E à medida que formos fazer caridade, vamos desenvolvendo o amor, plenitude, que está dentro de cada um de nós. E não é Paulo que está falando, no caso meu nome é Paulo. Foi Jesus quem disse: fazei brilhar a vossa luz. Ou seja, Jesus já entende que temos luz, já temos entendimento, já temos uma compreensão do Criador. Por mais que não seja ainda a compreensão plena, mas já conseguimos entender que Deus é o Pai de todos nós, é o Criador. Então podemos levar esses tesouros que já possuímos, essa luz que já possuímos, àquele que nada tem. Pois a mais simples caridade que nós podemos fazer para o outro é uma oração. E esta oração, com o coração, ela vale mais do que 1000 palavras, 1000 gestos, 1000 doações. Porque esta, sim, fortalece ao ser imortal que precisa passar pelas provas da vida física, ou aqueles outros companheiros que nela faliram e hoje estão nas zonas de sofrimento, mundo afora e no mundo espiritual. Então reflitamos, meus irmãos, aquilo que está em nossas mãos, aquilo que já podemos realizar. Quando você sentir empatia pelo sofrimento do outro, não refreie. Não fique imaginando que ele pode estar lhe enganando, ou que ele pode lhe fazer de besta. Não. Dê de si. Se o outro não souber apreciar aquele seu gesto, o problema é do outro, não é seu. Mas você dê um passo seguro e firme para a sua própria transformação moral, para o próprio momento renovador de que você necessita. Então fiquemos com Paulo, que nos deu um modelo a ser seguido. Assim como Jesus foi a expressão máxima do amor, nos dando o modelo a ser seguido, Paulo ratifica-o de forma incisiva, quando diz que eu posso possuir tudo, se eu não tiver caridade, nada sou. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe a todos e que assim seja.